Nosso terceiro conto é de uma pessoa querida, amada, idolatrada, Carlos Drummond de Andrade, né? Mineiro de Itabira, a gente estava falando de Minas Gerais que nos deu tantos escritores, Drummond, Guimarães Rosa, muitos outros que a gente vai ver aqui, né? E o Drummond, obviamente, construiu uma obra monumental do ponto de vista da poesia, né? Mas ele também escrevia crônicas para o Jornal do Brasil durante décadas e tem também contos. E um deles, né, foi selecionado nesse livro, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, que se vocês quiserem um trabalho de casa, assim, para já irem se exercitando, vocês podem comprar esse livro que tem contos maravilhosos, vale a pena ler. E alguns deles, uns 10 talvez, ou 12 dos 100, a gente vai trabalhar aqui, ou pelo menos eu já selecionei, não sei o que a gente vai trabalhar. Mas alguns a gente vai trabalhar, né? Só teve um, né? Só saiu esse. Só um volume. E só até 1999 os contos, né? Não tem de 1999 para cá, é um amarelo com azul. E é interessante também, antes da gente analisar esse conto, lembrar o seguinte: o Drummond, né, ele nasceu em Itabira, né, que é a cidade marcada pela exploração do ferro. Itabira tinha um pico enorme de minério de ferro, que hoje em dia é um buraco de quilômetros, né, para baixo, porque foi sendo explorado pelas companhias e tal. Mas o Drummond, a família dele, na verdade, era uma família de fazendeiros. O avô dele foi senhor de escravos. O Drummond, inclusive, tem poemas mencionando essa história familiar. O Drummond era muito marcado por isso, tinha muita rejeição a isso, né? A coisa da fazenda, do poder autoritário do pai. Ele se revoltou muito com isso. Ele foi para Belo Horizonte, foi trabalhar na imprensa e tal, com muita dificuldade, atravessou muitas dificuldades até chegar no Rio. Os 2 primeiros livros de poemas dele, Brejo das Almas e Alguma Poesia, foram editados do próprio bolso, né? Ele não era conhecido de ninguém, até que ele começou a se corresponder, né, com os modernistas, com o Mário de Andrade e tal, e venceu como poeta. Levou uma vida de funcionário público, trabalhava no Ministério da Cultura, né, trabalhou muitos anos, uma vida de jornalista, né, escrevia para jornais, isso que permitia ele se sustentar, e uma vida de poeta. Mas ele escreveu também, além disso tudo, né, além dessa obra toda, ele também escreveu contos. Eu vou dizer para você, esse conto aqui dele é bem jeitosinho, bem interessante. Se ele tivesse sido, se ele tivesse, porque ele é mineiro, né, eu usei uma palavra assim, mas porque mineiro não gosta de uma coisa muito assim, de falar que é espetacular, né, maravilhoso, prefere, né, baixar um pouco a bola, low profile, então jeitosinho cai bem. E eu acho que se ele tivesse dedicado ao conto, ele teria sido também um dos grandes contistas do Brasil. Não adianta, né? Quando o sujeito é gênio, é gênio. É gênio para todos quanto é lado. Então esse conto se passa na atmosfera, vocês vão ver, de uma cidade pequena, mineira, de uma família, né? No momento próximo ao Natal, né? Que tem esse nome de presépio. Agora, sem mais, vamos ler. Das Dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite. E se dedicasse ao segundo, não veria um namorado. Ou seja, só ia haver um namorado na missa do galo. E ele explica por quê. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado. Ou se o foi, não chegou a esta nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas. Um cincerro tilinta. É a tropa, né? Aquele sininho que fica na vaca, né? E viúvas espiam de janelas, que se diriam jaulas. Você vê a revolta do Drummond com esse ambiente inicial onde ele foi criado, né, com conservadorismo e tal. Das Dores e suas numerosas obrigações: cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre,
mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? É um perigo. Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos, portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores, nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dalhas já foram regadas hoje? Você viu, das dores, quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Vai, das dores, meu bem, pega esse botão para sua mãezinha. Das dores multiplica-se, corre, delibera e providencia mil coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das mil maneiras de amar, ó paz, a secreta é a mais ardilosa. E eis a que ocorre na espécie. Das dores, sente-se livre em meio às tarefas e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora. E sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar, a noite caminha, lenta como costuma fazê-lo no interior, mas das dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa. E mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafia o incauto. Agarre-me! Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino. E ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham, e das dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhes será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus, na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem, e das dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada que se poderia consertar, mas parece a das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam a proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presentes da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só e não há limites para o humano. Das dores passa os dedos com ternura pelos camelinhos, sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Oi de casa! Amigas que vêm a combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me! Quando alguém dispõe de apenas uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado, se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir perfeito de circunstâncias adversas. Das dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mas impotente, dos fantasistas. Vão-se as amigas para voltar 2 horas depois. E das dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo. Como também percebe esse rosto de bigode e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos,
dissimulados nas ramagens do papel de parede e um pouco por toda parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre. Do passado a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celulose, está alterado ou subtrai-se. As dores não o saboreia por inteiro. Ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro, prolongando, viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino, mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe. Era um calor humano. Já sabeis de quem? Minha turma de quem? Abelardo. Perfeito. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação. Vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e a pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegais sempre ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai a correr, a matar-vos sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio. Este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora, como um prestidigitador furta um ovo. Mas, se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me. Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estovamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro, quem botou? Ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua. Uma historinha mineira, bem mineirinha. Eu ia falar isso, o Bruno falando das coisas de Minas. E que coisas são essas que ele está falando? Vocês, desculpe, mas vocês podem analisar esse conto muito melhor do que eu. Porque é a mulher jovem submetida à pressão familiar e à repressão sexual. Com certeza. E ela encontrando os meios de driblar isso através da imaginação. Mas vocês, não sei se sofreram esse processo, né? Eles é muito. Não precisa nem a repressão. Toda mulher, eu acho que é assim, os homens também. Porque fica sonhando, pensando. Essa mulher aqui do presépio, das dores. Você fantasia. Ela só pode ser botada para as dores, né? Para a família, das dores. É a mulher do armário, a mulher da cozinha, a mulher que volta do presépio, a mulher que cuida, a mulher que cuida do pai doente, da mãe doente, dos irmãos. É a mulher que cuida de tudo. Mas faz e aí isso essa mulher não é dada.
Não, pelo contrário, apesar disso tudo, ela tem suspiros, tem suspiros dela, a fantasia, ela vive. Tem um trecho que é muito esclarecedor, que é, depois da primeira página, na segunda página. A maneira de aguentar isso tudo, ela se refugia, né, por trás dessas obrigações. Ela seria louca. Esse conto é muito sociológico, né? Quer dizer, ele é muito assim, descrição de como a sociedade tratava a mulher nessa época, numa cidade pequena. Sim. Então, na segunda página, né, que seria a página 138, diz que o pensamento dela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está velado. Enquanto ela está fazendo aquela coisa toda, ele está fumando ou alisando o cabelo com brilhantina. Ele está fazendo absolutamente mais nada. Nada. E ela Então, aqui, se fosse no Rio de Janeiro, você está lá do outro lado da construção do saco. não, e aqui é proposital. Ele diz, a família era rica. Ela não precisava ser colocada. Mas é imposto a essa. Ela era proposital para que... de repressão, de controle. Porque a gente fazia oficina do diabo. E ainda tem mais uma coisa, que é a questão do presépio. O presépio tem uma tradição, né? Aqui, aquele presépiozinho que está sendo montado aqui nesse conto, né? cheia de regra. Que é grande. Que ele simboliza, tudo bem, mas pode ser do tamanho disso aqui, ou pode ser até do tamanho dessa sala, que é muito menor do que a sociedade. Mas ele está simbolizando, né? Quem tem que tratar do presépio? Que na verdade é uma religião que pertence à coletividade, à família toda. Não, quem tem que tratar do presépio é a mulher. Tem que tratar segundo uma tradição que foi passada pela tia. As mulheres já são responsáveis por essa tradição antes. E é uma sociedade em que nada pode mudar. Se você não pode mudar nem o lugar das peças do presépio, imagina se você vai poder mudar o lugar do homem e da mulher. Estão entendendo? Aqui é uma metáfora para essa sociedade rígida que a mulher está literalmente enjaulada. Ela está presa, né? E aí, como a Dirce notou muito bem, a chave desse conto não é tanto o nome presépio, mas o nome da personagem central, que é das dores. Por isso que ele ela fala, é das dores. daquele tempo chamavam das dores. Mas a possibilidade é ser aqui logo no primeiro. Vamos lá, fala. Quem pode vigiar os sonhos da moça? Aí, não. Ela tem que trabalhar, mas você sabe ao lado da descrição. Tá perfeito. Ao lado da descrição sociológica dessa repressão, né? Tem uma observação humana do romancista, esse cara sensível, dizendo o seguinte: olha, a imaginação, ela acha caminhos que não adianta, né? Aí diz assim, por que a dona de casa pode ser satisfeita? Porque ela pode estar lá, tá lavando louça, tá não sei o quê, mas ela tá pensando. Ninguém impede ela de pensar, né? E aí muito interessante, porque é quase como se, no final, né? Como é que termina o conto? Como é que termina? Falta isso. Pode ser prazerosa essas tarefas. Sim, mas elas são prazerosas porque ela está fazendo as tarefas e pensando. E se movendo no outro mundo. Ele está mostrando aqui a força da imaginação dela. No final, lembra essa questão que eu falei do Antônio Cândido da deformação da realidade? Ela como que vê o cigarro, que é o símbolo maior do Abelardo, que a única coisa que o Abelardo faz é fumar e passar brilhantina. Mas passar brilhantina é só uma vez, né? Por dia. Na areia. Na areia do presépio. Quer dizer, a imaginação dela, de novo, a imaginação dela teve força de invadir aquela realidade, né? E aquela areia era uma areia sagrada. As crianças queriam pirar na areia, não podia. Só ela que podia mexer com aquela areia. Aqui é um solo sagrado, mas ele inclusive dá a chave, a mistura do sagrado e do profano. Então está mostrando as contradições da família mineira, né? Que é uma região muito marcada por esse catolicismo, por essa questão da família tradicional, né? O Fernando Gabeira, que é mineiro também, escreveu um livro uma vez chamado Sinais de Vida no Planeta Minas, falando dessas tradições de Minas, né, desse apego à tradição, conservadorismo e como isso aos poucos estava sendo quebrado, né? Eu tive em Inhotim recentemente, no mês passado, e passei por Belo Horizonte para ir para Inhotim, fiquei um dia lá, 2 dias em Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem casais homossexuais andando de mão dada lá pela Praça da Liberdade tranquilamente, sem... Claro que é uma cidade grande, uma cidade do interior. A Inhotim e ele está escrevendo
ele está descrevendo uma situação da década de 20, da década de 30. Esse casal né? que você viu de mão dadas, isso é novo, né? Não, isso é novo. É novo. Isso é novo. Porque até a minha geração era isso aí. Eu não fui uma das dores, mas eu me vi bem ali. Eu me lembro que eu ganhei uma fita cassete do namorado, que ele gravou as músicas para mim, e eu trabalhava 3 horários, eu tinha pai idoso, eu tinha mãe idosa, e ia para Carmo da Mata, quando eu trabalhava 3 horários e eu dormia pouco, e quando eu ia, eu tinha que desligar os botões, porque ali você só é filha, eu não era, eu tinha que almoçar meio-dia em ponto, eu tinha que jantar 6 horas em ponto, então eu desligava os botões e ia. E eu estava tão inebriada de amor e querendo escutar a fita, e quando eu ia, eu sempre tinha uns caroneiros que ia conversando comigo. E eu, para me dar um tempo, né, para dar as dores, se dar um tempo, no final de semana eu falei, gente, o carro estragou. Eu fui de ônibus para libertar, né, meu pensamento e escutando a fita, né. Eu botei levando um gravadorzinho para escutar a fita no ônibus. Era um tempo para mim, porque não tinha tempo, era tudo consumido, com todo mundo. Então eu me vi muito das dores aqui e me lembrei desse dia. Que você chega uma hora que você fica exausta, exaurida, mas o seu pensamento você quer sonhar. O Drummond, se a gente olhar a poesia dele, ele tem muita sensibilidade para essa situação, né? Ele era um inconformista em relação à tradição da família mineira. Um homem escrevia assim sobre a sensibilidade e a intimidade da mulher, que a mulher funciona muito assim nesse imaginário, né? Mas eu imagino que os homens também têm um mecanismo assim de fuga, de se entreter com os devaneios, assim. Chama-se futebol. Mas nem só futebol. Tô brincando. Chama futebol mesmo. Eu acho que você saber escrever assim sobre a sensação da mulher, porque isso foi tão característico, né? E um homem escrever. Não, é incrível. Você conhecer sobre a mulher. Não, é incrível. Não, mas assim, o grande escritor, ele é antes de tudo um grande observador, né? Ele é um grande observador. E o Drummond tem muita sensibilidade para escrever, mas porque ele teve antes para observar, para pensar. E o olhar da mulher, que o homem só passa brilhante, eu acho que ele fuma, é claro que não, o homem também é ocupado de 1 milhão de coisas. Não, mas ele está falando. Mas ele está falando de uma cidade no interior, um jovem rico que nem ela, ele não tinha ocupação nenhuma, e não era para ela ter ocupação nenhuma, ela não precisaria. Ela estava tendo por estratégia, uma estratégia de controle do corpo. Controle hormonal. Mas o Abelardo provavelmente não era um cara plantado lá, assim, que só não fazia nada. Tá? Mas aí, novamente. Mas no primeiro ponto, que mas o cara ele tem que parar de ler, que é aquela coisa que ele para pra sonhar, porque ele tinha que resolver um monte de problemas, que a vida do homem também tem a mesma coisa e a fuga do homem. Sim, mas aí é um homem urbano, numa época completamente diferente, em Buenos Aires, numa grande metrópole. Então, a literatura, ela sempre tem que ver qual é o espaço, qual é o tempo, qual é a posição, e lembra, a deformação, né? O efeito. Aqui a mina. O conto do Cortázar. Não. O conto do Cortázar é Buenos Aires na década de 50. Que é uma grande metrópole, aqui interior de Minas Gerais na década de 20. Não, ele escreveu em 50, mas claramente ele está escrevendo sobre a época que ele morava lá, que ele fala a nossa cidade. Então ele morava lá na década de 20. E aí tem a questão da deformação. Se você for pensar, é claro que aquele rapaz não só passava brilhantina e fumava, mas a deformação literária aqui era mostrar a disparidade, né, a diferença brutal entre as responsabilidades que ele tinha e que ela tinha. Ele podia fazer muitas outras coisas, mas ele não tinha responsabilidade de nada. Um rapaz, e o Drummond sabia disso, que ele foi um rapaz de uma família rica, ele não tinha que fazer nada, tá vendo? Ele podia ficar zanzando. E ele viu as irmãs dele tendo que fazer as coisas, não é? Tendo que cuidar. Portanto, ele não está. Olha só, a ficção é uma coisa construída. Se fosse para descrever a realidade, você não precisaria de ficção, tá certo? Você tem a sociologia, a história, o jornalismo descrevem a realidade. A ficção é para pensar a realidade. Então ele cria uma situação ficcional, né? Ele cria uma crise, ele cria uma situação que tem que ter um desfecho, que ela está entre o sagrado e o profano, ou ela faz o presépio, e se ela fizer o presépio ela perde a missa, ou ela vai à missa para ver o namorado,
que na verdade é uma outra brincadeira, porque a missa também não é pelo sagrado. Ela está indo à missa como possibilidade para ver o namorado, pensando nele. Então ele cria essa situação ficcional, tá certo? Para poder, através dessa deformação, de criar essa situação que não precisa ter existido, ele apontar um fato, que é qual era a posição da mulher jovem de Minas, no interior, na década de 20, na década de 30. Era essa. Agora, é óbvio que ele não descreve a realidade toda, tudo que o Abelardo fazia, tudo que ela fazia, tudo que a família fazia. Pode ser que a ficção não precisa. Não é isso que eu queria dizer, só que o olhar dele como homem escrevendo sobre o que se passa com a mulher, mas esse Abelardo assim, é o olhar dela, que se fosse ao contrário, ele escrevendo sobre o homem, uma mulher dondoca lá, é porque ele deu ênfase a essa ocupação dela para não ficar pensando e o olhar dela para o Abelardo era aquilo que ia na imaginação. Eu acho que ele até criou um Abelardo também, que era o desejo dele de ser um Abelardo, porque na verdade, apesar de ser rico, de nascer numa família poderosa lá, de Dom de Terra, mas ele era franzino, ele era feio, e ele não era esse Abelardo que eu imaginei, um homem alto, moreno, do cabelo lustroso, fumando um cigarro. Bom, esse não era o esse Abelardo é o Abelardo do desejo das dores. Quer dizer, que agradava a das dores. Eu estou falando e do desejo do próprio Drummond, talvez. Eu cheguei lá. Aí, de querer ser uma Abelardo. Aí é o seguinte, aí a gente entra num jogo perigoso, que é fazer a psicanálise do autor a partir do texto. Eu prefiro ser mais humilde, mais pé no chão. Vamos analisar o texto. Eu já cheguei. A gente não. Isso não. Eu conheço tanto a das dores. Isso não tem problema nenhum. Eu também estou defendendo a das dores. Não tem problema nenhum você achar isso em relação ao Drummond. Eu acho que ele é isso e acho que, pelo menos as histórias de Minas, é essa, que ele era um franzino e que ele se sentia até complexado diante dos colegas que eram bonitos. E aquelas poesias eróticas dele, é tudo isso. E que ele foi um amante a vida inteira, né? Porque ele, inclusive, nem caiu na rotina, nem do casamento, Então ele pensou, ele namorou, ele tinha um casamento e tinha uma relação paralela pela vida inteira. Então ele também foi trabalhando. Pode ser, mas isso nós não podemos saber. Porque a gente pode saber desse texto. E aí muito. As coisas de Minas. Pode saber desse como. Aí não dá pra saber. Aí eu viajei, gente. No presépio, vamos voltar. Vamos lá, Regina. Eu acho que ele descreve essa pegada sociológica, ele está descrevendo tipos. Então ele descreve esta mulher assim. Que é o cara que das dores é o tipo ideal, né? Nem entrou em detalhe. E ela sentou, filha, cabelo, eu acho que ele está descrevendo um tipo que existe na época. Está descrevendo comportamento social, ele nem fala muito assim de pegada psicológica. Essa rigidez da educação. Bom,